Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo Saik, sou médico neurocirurgião. Estou hoje aqui acompanhado do meu amigo e parceiro de trabalho, agora parceiro nesse novo projeto, o Dr. Deusdedit Brandão Neto. Tudo bem, Deusdedit? Fala, Ricardo. É um prazer imenso estar aqui ao seu lado. Ricardo Saik, meu grande amigo neurocirurgião. Vamos começar com tudo esse podcast. Hoje a gente está começando esse podcast que é o Fala Doc. Nosso objetivo é trazer informação de saúde com confiança, com confiabilidade, com uma linguagem fácil para todo mundo entender. E trazendo aqui convidados de referência, médicos de referência, que entendem do que estão falando, que têm autoridade no assunto, conseguem trazer informação de uma maneira muito simples para todo mundo que está em casa entender. Tá? Então, vamos começar a gente se apresentando e vamos começar aqui com o Dr. Brandão. Quero que ele conte um pouco para a gente aí da trajetória profissional dele, da formação. Ele que hoje é otorrinolaringologista do HC, da USP, né, referência aí dos maiores hospitais de São Paulo, em otorrino, né, do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês. Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória toda, de onde você veio, como é que você chegou aqui. Obrigado, Ricardo. Então, eu comecei minha formação médica no Rio de Janeiro. Eu fiz uma faculdade de medicina de Vassouras. E depois eu vim para São Paulo cursar minha especialização em otorrinolaringologia, minha residência em otorrinolaringologia, entre 2012 e 2015. Depois eu fiz um fellow de cirurgia endoscópica e nasal. É uma subespecialização em cirurgias que tratam dos problemas nasais, dos seios da face e da base do crânio. Depois disso, eu fiz alguns projetos de pesquisa dentro da instituição, fiquei como pesquisador voluntário. E agora, por último, eu concluí o meu doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Né? E ao longo desse período, eu sempre tive um gosto muito grande pela cirurgia endoscópica, pelos desafios da cirurgia endoscópica, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, assim como na sua área também. E também gosto muito de pesquisa. Né? Então, durante o ano de 2021, eu fiz eu participei de um curso avançado de pesquisa clínica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E é isso. Hoje eu atuo aqui em São Paulo, como você disse, em alguns hospitais, na retaguarda cirúrgica do Hospital Sírio-Libanês, do Albert Einstein, assim como no Hospital Moriá, e tenho um consultório aqui em Higienópolis. Aqui na Clínica Raise, nós estamos gravando diretamente aqui da Clínica Raise, né? E no bairro de Higienópolis também. Você também, Ricardo, conta um pouquinho pra gente, né? Você é uma grande referência de cirurgia endoscópica, cirurgia minimamente invasiva de coluna, né? É um chefe de várias equipes, de 4 equipes cirúrgicas aqui de 4 hospitais em São Paulo, de neurocirurgia, uma grande referência. Conta um pouquinho pra gente aí da tua bagagem. Legal. Depois dessa formação toda, né, a gente fica quase com vergonha, né? Mas, bom, eu estou em São Paulo já há quase 2 décadas. Sou gaúcho, mas já me paulistanei, né? Já me apropriei da cidade. Eu fiz minha formação aqui na Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz a faculdade de medicina. Depois fiz a residência de neurocirurgia, né? E já na residência de neurocirurgia eu fui caminhando, me direcionando para a área da cirurgia de coluna, com uma atenção especial à parte de tecnologia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Né? Após a residência de neurocirurgia, eu fiz um fellow, que é uma subespecialização. É um período em que a gente se aproxima de alguma área dentro daquela especialidade. Então, fiz esse fellow em cirurgia de coluna, especificamente, né, no Hospital São Paulo. E depois disso, eu ainda fiz o meu mestrado em tecnologias e atenção à saúde. Né? Então, todo sempre voltado para essa atuação com a parte tecnológica e com trazer novos recursos, conhecimento e a cirurgia minimamente invasiva para a coluna, né? Que é uma área em que existe todo um estigma por trás, né? De grandes procedimentos, de uma certa complexidade, que às vezes as pessoas imaginam que tem uma morbidade. Então, o objetivo foi fazer uma formação para tentar trazer procedimentos menos invasivos e
tanto quanto resolutivos para pacientes que têm doenças da coluna, né? Menos agressivos, né? Que trazem... Um resultado, no mínimo, igual à cirurgia tradicional, né? E essa é uma área que cresceu muito, né? Então, a cirurgia minimamente invasiva de coluna hoje é uma área que tem muita tecnologia, a gente tem muito recurso, a gente tem conseguido fazer procedimentos muito avançados, né? E com recuperação muito rápida. Eu acho que é um tema, inclusive, que a gente pode tirar um dia só para a gente falar sobre isso aqui, um episódio, só para a gente contar um pouco sobre os procedimentos minimamente invasivos, que é um leque muito amplo e a gente tem muita coisa nova nessa área, né? E você me contou, então, da tua formação aí, Brandão. Mas antes disso, queria que você me contasse de onde você veio, como é que você chegou aqui, né, um pouco da tua trajetória pessoal, familiar, até você chegar na medicina. Tua inspiração, como é que você chegou, por que você chegou na medicina? Então, Ricardo, essa história, a minha história com a medicina é uma história que eu acho bastante interessante, bem peculiar, né? Eu sou de uma cidade do sertão da Bahia, chama Feira de Santana. Na verdade, tecnicamente não é sertão da Bahia, é Agreste, é a última cidade do Agreste baiano antes de chegar no sertão. E na minha família sou eu e meu irmão, caçula, né? E eu fui uma criança muito alérgica. E desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade de por que que o nariz entupia, por que que coçava tanto, por que que eu espirrava. E eu brinco que durante a infância muitas vezes eu fui mais no consultório do meu otorrino do que na casa de alguns dos meus tios, né? Então eu tive uma interação muito grande com a otorrino desde pequeno, por conta da minha alergia. E uma coisa curiosa é que geralmente criança tem medo de consultório médico, fica assustado e tudo. E o meu otorrino lá em Feira de Santana, Dr. Paulo Perazzo, Dr. Paulo, um abraço pro senhor se eu assistir esse vídeo. O Dr. Paulo Perazzo era um cara super engraçado, ele adorava crianças e tudo, um cara super engraçado. E eu brincava com minha mãe, falei, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. E na minha infância, teve uma época que eu ainda cheguei a pensar em seguir alguma outra carreira, mas a medicina sempre me trouxe essa vontade, essa curiosidade. Talvez por isso até eu goste tanto de pesquisa, porque eu sempre fui um cara muito curioso, né? E essa curiosidade com a rinite alérgica sempre me atiçou. E aí eu fui fazer medicina, né? Eu saí da Bahia, fui morar no interior do Rio de Janeiro, né? Como eu comentei, eu fiz faculdade lá na Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. E, curiosamente, dentro da faculdade de medicina, as disciplinas que eu mais gostava, que eu mais tinha interesse, eram as disciplinas relacionadas com o otorrino. Então, a anatomia que eu mais gostava era de cabeça e pescoço. Eu tinha uma relação muito forte na fisiologia, com a fisiologia respiratória. Eu fui monitor de biofísica e de fisiologia dentro da faculdade, inclusive monitor remunerado. E dentro das monitorias de fisiologia e biofísica, tudo que mais me interessava, curiosamente, tinha uma relação com o otorrino, né? A fisiologia respiratória, a fisiologia dos sentidos especiais, então olfação, gustação, equilíbrio, audição. Fui monitor de neuroanatomia, né? E dentro da propedêutica, a parte do otorrino, pelo fato de ter sido alérgico, ter sofrido tanto na infância, aquilo também me trouxe a curiosidade. Eu acho que facilita o entendimento, né? A gente começa a estudar algo que a gente já teve, começa a ver ali, né? Tudo que a gente vai lendo, falou, isso aqui eu já tive, isso aqui eu sei como é que é. Exatamente. Né? Então, eu acho que quando a gente tem alguma coisa que nos aproxima de determinado tema, determinada doença, né? Quando a gente está estudando aquilo na faculdade, o entendimento é muito mais fácil. E à medida que a gente aprende mais, a gente passa a gostar mais também daquele tema, né? Com certeza. Aquilo te motiva a querer saber mais e mais e mais e buscar cada vez mais informações sobre o tema. Então, dentro da faculdade de medicina, as disciplinas, as matérias que tinham maior relação com o otorrino sempre me chamaram muita atenção. Quando eu passei pela disciplina de otorrino no terceiro ano, eu fiquei louco. Eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, eu não tenho dúvidas disso. Né? E a partir daí, eu fiz parte da Liga de Otorrino, fui monitor da Liga de Otorrino. A gente criou um curso na época com o professor Riquelme, lá que foi meu professor em Vassouras. Nós criamos um curso de formação dos monitores da Liga de Otorrino. E aí eu comecei a ter uma participação cada vez mais próxima da disciplina. Claro, mantendo ainda o interesse e estudando todas as outras coisas, porque afinal de contas nós somos médicos, né, por formação, mas sempre curtindo um pouquinho mais da otorrino e buscando cada vez mais a otorrino. E aí eu vim para São Paulo fazer meus últimos 6 meses de internato aqui no Hospital das Clínicas da USP. E foi outro game changer na minha vida, assim, outra coisa que mudou minha cabeça. Eu fiquei
apaixonado pelo hospital, pela complexidade dos casos, pelo volume de casos complexos, pela infraestrutura que o hospital dispunha, né? Apesar de ser um hospital do SUS, é um hospital que tem uma infraestrutura maravilhosa. Tem bastante coisa de alta complexidade, né? Que geralmente no SUS é um desafio, a alta complexidade, mas ali a gente está, né, é um centro de referência para essa alta complexidade, né? Te permite ver casos que às vezes do resto do Brasil não aparece. Não aparece, exatamente. Então isso me chamou muita atenção e foi um novo marco assim na minha vida. Eu falei, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui, eu quero fazer minha residência. E eu lembro que eu assisti algumas cirurgias de base de crânio ainda, na verdade, durante um congresso eu assisti umas aulas sobre cirurgia de fístula licórica, eu ficava alucinado, como que alguém vai por dentro do nariz para fechar esse trem? Eu falei, cara, que espetáculo. E aí lá no Hospital das Clínicas, nesse período do internato optativo aqui em São Paulo, eu fiquei apaixonado e falei, não vou embora daqui. E aí consegui entrar em 2012, fiz a residência em 2012 a 15, e o resto é história. Agora tenho um doutorado lá pela USP, continuo como médico voluntário, no ambulatório de olfato, ajudo os meninos lá nas cirurgias, eventualmente de base de crânio. E é uma satisfação imensa fazer parte do departamento, né, como médico colaborador. Legal. E você também tem uma história bonita na medicina, uma história longa aí que conta pra gente. Minha proximidade na saúde, ela vem de família, né? É inegável que eu tive uma influência na saúde já de casa, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai é médico, né? Ginecologista lá em Santa Teresa, no Espírito Santo, Dr. Armando. E a minha mãe é farmacêutica, né? Hoje ela trabalha em outra área, mas era farmacêutica de formação e teve farmácia, né? Então, durante a minha infância, eu circulei muito nesse meio, né? Então, estava sempre em um hospital, né? Passava muito tempo na farmácia com a minha mãe, uma farmácia pequena no interior, então estava sempre lá junto, acompanhando, vendo o atendimento ao público, vendo no consultório também, né, o atendimento aos pacientes. Então aquilo virou um hábito. Eu estava muito, muito próximo sempre dos pacientes, e ouvindo, entendendo aquela rotina, né? E engraçado, né, que isso me fez me adaptar bem a esse ambiente, porque eu tinha tudo para não gostar, né, de medicina. Eu tinha alguns problemas de saúde quando eu era criança. Já com poucos dias de vida, eu tive uma alteração na bilirrubina, né? Quando eu era bebê, bem poucos dias de vida, tive que fazer um tratamento bem importante, que é a exsanguíneo transfusão, que você tira o sangue da criança e troca esse sangue. Nesse processo tive uma parada cardíaca. E ao longo da vida precisei fazer muitos exames sempre, precisei fazer, quando eu era criança, um acompanhamento médico bem próximo, e chegou um ponto, né, quando eu era bem pequeno, que eu não podia ver alguém de branco, né? Eu não podia ver ninguém de branco, que eu já me assustava, né? Já não queria chegar perto. Mas à medida que eu fui crescendo um pouquinho e fui convivendo ao longo da minha infância, seja no consultório, seja no hospital, seja na farmácia da minha mãe, eu fui me adaptando àquilo e aquilo passou a fazer parte da minha rotina. Então eu digo que a medicina, ela me acompanha, né, desde os primeiros dias de vida, né? E o conhecimento e a tecnologia médica permitiu que eu tivesse aqui hoje. Eu não consegui descobrir nem quem foram os médicos que me atenderam lá nessa minha parada cardíaca com 10 dias de vida, mas da mesma maneira que você falou, né, se nos escutam, saiba que sou eternamente grato do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E à medida que esse tempo foi passando, eu fui me adaptando àquilo e aprendendo e ouvindo os pacientes todo dia que iam lá conversar, né, ser atendidos, eu ficava conversando com eles. Então, isso me gerou eu acho que uma empatia pela dor do paciente, né, pelo sofrimento, né, seja lá qual fosse a demanda, isso gerou uma conexão. E aí, desde pequeno, eu já coloquei aquilo na cabeça. Eu falei, pô, esse negócio é legal pra caramba, cara, de estar aqui, oferecer solução pra pessoa. Né, para esse indivíduo, né, pessoalmente, mudar a vida dele, ajudar ele, isso é muito legal. E aquilo virou um hábito, né, de uma rotina que eu estava lá vendo, a tal ponto que eu não conseguia imaginar eu fazendo mais nada da vida que não aquilo. Eu falei, vou ser isso, né, mas se eu não for isso aqui, eu não sei, né, é isso aqui que eu quero para minha vida. E eu comecei a me preparar desde muito cedo, né, desde o ensino fundamental eu já tinha aquilo na cabeça que ia ser médico, comecei a estudar muito, muito cedo para isso. E com 14 anos de idade, né, minha família morava no interior do Espírito Santo.
Com 14 anos de idade eu saí de casa para estudar, fui para Vitória, fiquei 3 anos em Vitória. E aí passei aqui em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Foi um período bem legal, né? Eu vim direto para São Paulo, vim muito novo para cá, não cheguei a fazer cursinho preparatório, vim direto do ensino médio, então vim muito novo mesmo, com 17 anos. Uma experiência muito legal também de crescimento pessoal. Então, o meu período de formação na faculdade também foi um período ainda de desenvolvimento, ainda no fim da adolescência, juventude. Então, ainda estava numa fase de formação, então bastante coisa junto. Então, a minha história com a medicina, né, ela se mistura, a minha história pessoal de formação enquanto indivíduo com a minha formação médica. E, como eu disse, eu não conseguia me imaginar fazendo nada diferente. Eu cresci vendo isso, vivi vendo isso e hoje, graças a Deus, Deus me permitiu continuar fazendo isso da vida, né? E como comentei antes, né, fiquei no Hospital São Paulo aí por quase 15 anos, entre faculdade, residência, fellow, mestrado. Foi um período muito legal que eu consegui me desenvolver muito, né? A Escola Paulista de Medicina foi uma verdadeira mãe para mim. Tenho uma relação de gratidão enorme com a Escola Paulista de Medicina. E a gente acaba ficando ligado a ela ainda mesmo depois que a gente sai, né? A gente carinhosamente se chama de amigos da escola, né? Que era aquele projeto que existia antigamente, né? De alguma emissora de TV, mas a gente chama lá internamente, quem fica na Escola Paulista são os amigos da escola colaborando, né? Eu ainda fiquei um tempinho e depois com a carreira profissional aí andando bastante, vários projetos, equipe médica crescendo, né? Hoje com 4 hospitais, eu sou responsável pela retaguarda de neurocirurgia em São Paulo, acabou não conciliando mais a agenda, precisei me desligar, fiquei só nessa parte privada. Essa foi uma parte muito legal da minha história, da minha formação, o tempo que eu passei ao São Paulo e no SUS em especial, né? Mas, apresentados e contada essa história toda, né? Vamos falar um pouquinho do nosso podcast, então. Agora todo mundo sabe quem que está aqui contando a história, né? Entramos até em nossa história pessoal aqui. Estava fora do script, mas é legal. Faz parte, né, a gente entender quem são os 2 médicos que estão aqui sentados contando história para vocês. Vamos falar um pouquinho do podcast, por que a gente criou, qual que é o nosso objetivo, né? O que é a sua ideia aí nesse podcast, no Fala Doc? Você pensa, conta aí, Fala Doc. Então, a ideia surgiu, né, a gente já tem essa ideia já há algum tempo, a gente já vinha trabalhando o desenvolvimento desse projeto. A gente sente que hoje existe muita informação, né, mas muitas vezes as informações elas podem ser desencontradas. A internet é uma ferramenta maravilhosa de disseminação de informação. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. Então, né? E mesmo quando às vezes o indivíduo acha que está procurando uma informação pro bem, acaba às vezes encontrando uma informação desencontrada, o que leva à desinformação, né? Exatamente. Então a ideia era trazer convidados que fossem referências nas suas áreas, né? Pessoas que possam contribuir com a comunicação e com a transmissão de informações de alta relevância, de alta qualidade e que fossem extremamente confiáveis, né? A gente tem um déficit de qualidade aí, né? E a ideia é suprir essa demanda de informação de qualidade, né? E também que seja uma informação transmitida de modo fácil para que os nossos ouvintes possam aproveitar o máximo possível dessas informações. Não adianta a gente vir aqui falar um monte de termo técnico e ninguém entender patavinas de nada. É verdade. Quando a gente fala de termo técnico ou de informação fácil, e juntando isso com a internet, como você falou, uma coisa que eu noto, que a gente vê hoje no Google, por exemplo, numa pesquisa, é que ou a gente encontra algo bastante técnico e com fundamento científico sólido, ou a gente encontra textos ou informações com uma linguagem mais simples, mas que nem sempre são tão comprometidas com a parte científica. Com a qualidade, né? com a verdade. Qualidade, exatamente. Com a qualidade científica daquela informação. Uhum. E hoje qualquer um pode sentar, escrever e falar o que quiser. Então a gente acha muitos textos, ou até pessoas aí nas mídias sociais, falando de assuntos que nem sempre lhes competem, né? Ou tem algum conhecimento e a pessoa se extrapola naquele tema, né? A gente brinca muito na medicina, tem uma expressão que a gente fala que é cada macaco no seu galho, né?
O que é Exatamente. dizer isso? Não entra num assunto que a gente não... que não é tua área, que você não tem um conhecimento sólido para passar aquela informação. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, no consultório, de quebrar estigmas colocados na cabeça de alguns pacientes, às vezes até por outros colegas médicos. Quando a gente fala em cirurgia de coluna, aquela história assim, olha, cirurgia só em último caso. Não é mais assim, há muitos anos. Talvez já foi assim no passado, né, com outras dificuldades que eram relacionadas, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, não é mais assim. Então, muitas vezes eu tenho mais trabalho em tirar conceitos que não são corretos do que, de fato, em colocar o conceito adequado, ensinar para o paciente qual que é a situação e quais são as perspectivas de tratamento, né? Sim. Então, essa quebra de objeções, ela é muito difícil. Então, uma das ideias é a gente realmente trazer aqui pessoas que consigam agregar tanto um conhecimento técnico sólido, né, e absolutamente comprometido com a parte científica, com uma linguagem fácil, traduzido para o leigo entender aquilo da maneira mais evidente possível, né? E que nós tenhamos aqui pessoas de referência na sua área, né? A ideia não é que nós ficamos aqui contando, vou falar sobre cardiologia, né? Não, nossa ideia é, vamos falar sobre cardiologia, vamos convidar alguém aqui que tenha um conhecimento grande na área, uma referência nesse assunto, né, nacional, para vir aqui falar, contar e nos tirar, às vezes, dúvidas que são nossas também, dúvidas de quem está ouvindo a gente, que está nos assistindo, e muitas vezes são dúvidas nossas também que a gente ouve e não sabe orientar adequadamente, né? Com certeza, né, Ricardo? Isso a gente brinca, né, que a internet virou terra de ninguém, né? Então, você falou, às vezes alguns mitos vão se enraizando e a gente tem uma certa dificuldade realmente até de orientar o paciente. Você fala, não, na minha área, por exemplo, hoje com a cirurgia minimamente invasiva, né, por via endoscópica, transnasal, o paciente ele recupera muito rapidamente, né, desde que a cirurgia é feita em condições adequadas, no hospital com infraestrutura adequada e tudo mais. O paciente sai super bem e vai para casa depois da cirurgia. O pessoal ainda tem medo. Mas eu vou ficar com um tampão no nariz. Eu ouvi uma história de um primo que operou o nariz e que ficou com um negócio que tirou meio metro de gás de dentro do nariz. Então, isso assusta o paciente e não é incomum a gente encontrar ainda informações muito desencontradas na internet, informações equivocadas, né? Então, principalmente saber quem é que está dando essa informação, né? Eu acho interessante, eu vejo aí, principalmente no Instagram algumas vezes, alguém tá lá divulgando seu trabalho, tá, e tá lá assim, especialista em tal coisa, né? Na minha área, né, especialista em coluna, especialista em joelho. E a gente não sabe, às vezes, nem se é médico, se não é médico. A pessoa não coloca a identificação dela, se ele é um médico, se ele é um fisioterapeuta, se ele é um quiropraxista, qual que é a área de formação, né, da pessoa que está ali falando. E eu vejo, né, muitas pessoas que não têm a menor noção do que é uma cirurgia de coluna, falando de cirurgia de coluna. Não faça cirurgia de coluna, ou faça cirurgia de coluna, ou tente evitar quando você deve ir. Hoje eu vi um post muito interessante, né, de uma pessoa que tem aí algumas centenas de milhares de seguidores, falando assim, a dor da hérnia de disco muitas vezes melhora após um ano de dor, em 90% dos casos melhora após um ano de dor, né, falando que, olha, você não tem que fazer nada para procurar tratamento. Cara, mas um ano de dor intensa, contínua, essa pessoa não tá batendo bem da cabeça. Só fala nunca isso, sentiu dor, né? Só fala isso que nunca sentiu dor, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Quando a gente tá do outro lado, quando nós somos pacientes e a gente sabe fazer uma leitura correta, isso nos faz melhores médicos, né? Sim, então, eu brinco que quem tem dor tem pressa, né? Era o slogan, né? Quem tinha fome tem pressa, quem tem dor também. Quem tem dor tem pressa. Às vezes a gente tá com uma dor de cabeça, uma coisa que tá incomodando a gente vai, né, ir correndo na farmácia para não passar mais de 1 hora ou 2 sentindo aquela dor. Imagina explicar para alguém, olha, você vai ficar com essa dor por 1 ano, em períodos de crise, aumentando e diminuindo, para no final você ter alguma chance de que isso reduza depois de 1 ano. Não é natural, né? E engraçado, eu fui ver quem era a pessoa que estava falando disso, não era um médico especialista, né? Mas ele se vende na internet como especialista em coluna. Então, essa é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os pacientes, falo para os amigos, que assim, pegou uma informação, você vai se basear nela, procure saber de onde vem essa informação. Quem é que está falando? Checa o fato e principalmente checa a fonte, né? Então assim,
eu sou especialista em... Quem te intitulou especialista? Qual é a formação para a pessoa ter aquele título, né? Então a gente vê hoje muitos colegas, médicos e não médicos, se denominando especialista em determinado tema, sem um verdadeiro... Sem ter o mínimo de formação adequada na área. Sem uma formação própria para aquilo. E a informação chega para quem está lá do outro lado consumindo, né? Sem filtro, né? Isso é uma coisa, outro ponto que um dos motivos, das molas mestras do meu interesse em criar o podcast, da gente debater sobre a criação do podcast, dentro de casa, frequentemente a gente vê, né? Minha mãe, que deve assistir esse vídeo, Dona Deusnise, adora, acessa na internet, me manda, filho, olha que eu achei isso aqui, uma receita milagrosa que cura. Tá? Mãe, calma, respira, lê com calma, me dá a fonte. Quem foi que escreveu isso? De onde que a pessoa vem? Onde que ela estudou? O que é que ela faz? Né? Então, a gente tem pessoas próximas a gente que com frequência encaminham, olha, eu li isso aqui, é verdade e tal. Então, acho que é a oportunidade que a gente tem aqui de desmistificar uma série de fatos, trazendo colegas de alto gabarito, de alta formação técnica que podem toda contribuir. Solução que parece muito fácil, ela tem que ser desconfiada, né? Eu vejo, às vezes, alguém falando lá, olha, tenho aqui um movimento desbloqueador de um nervo que vai curar a sua coluna, ou usa esse equipamento aqui, um infravermelho, um colchão magnético que vai melhorar sua saúde, a sua pressão. Olha, na coluna em específico, 30% da população depois dos 50 anos de idade sofre de alguma maneira com a coluna. Se existisse, alguém tivesse descoberto de fato um movimento milagroso que cura isso, um colchão magnético que resolve isso, o Brasil teria nosso primeiro prêmio Nobel, né? Então, com certeza. Se isso não aconteceu ainda, né? Ninguém que achou essa solução guardou ela só para ele e não quer dividir com ninguém, né? Então, se a pessoa está te vendendo uma coisa muito milagrosa, calma, pensa 2 vezes, analisa com cuidado e tem coisa ali, dá uma... Então, procura saber de onde vem e qual a fonte dessa informação, principalmente. Você está falando aqui dessa parte toda sobre a medicina e os recursos, né? Fala um pouquinho para mim, Brandão, da medicina brasileira. Em que pé que está a medicina brasileira? O que você enxerga? Como é que você vê? A gente está sempre viajando, né? Eu gosto muito de ir para fora, ver o que está acontecendo e tal. E às vezes a gente está aí 6, 8, 10 vezes por ano fora do país, vendo tecnologia médica em outros países e eu sei que não raro a gente até se encontra fora nessas ocasiões, porque eu sei que você não viaja menos também. Então, me conta aí, você que está sempre fora, como é que você vê hoje a medicina brasileira comparada com os demais países? Olha, Ricardo, eu vejo a medicina brasileira com muito bons olhos, especialmente no que tange a qualidade de formação dos nossos médicos. E, assim, é claro, a medicina ela é muito heterogênea, ela é muito diferente no Brasil. Você tem desde do serviço de saúde que não tem um ultrassom, que não tem um eletrocardiograma, que não tem um exame laboratorial na porta, até os hospitais de mais alto padrão em São Paulo, nos grandes centros, não vou generalizar, não é só São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente acaba tendo um acesso a uma infraestrutura de hospitais que existe uma concentração de hospitais de altíssimo gabarito. Né? E que a gente tem os recursos disponíveis, os melhores recursos disponíveis no mundo, nós temos aqui no Brasil. A própria concorrência entre eles faz com que se desenvolvam e que continuem sendo grandes hospitais, né? Exatamente. Que sem a gente ranqueá-los, mas existe pelo menos 6 ou 7 ou 8 hospitais em São Paulo de primeiríssima linha. De primeiríssima linha, exatamente. Então, assim, do ponto de vista de infraestrutura, né, pensando no setor privado e na minha área, por exemplo, na otorrino e cirurgia de base de crânio, nós temos hoje o estado da arte em relação à tecnologia e recursos disponíveis, aqui em São Paulo, por exemplo. Né? É claro que, como comentei, existem, infelizmente, locais que a infraestrutura ela é bastante precária. A gente sabe que existe principalmente no interior dos estados, eu sou baiano, né? Lá no Nordeste, a infraestrutura de serviço nas cidades do interior ela é muito limitada, infelizmente. E isso gera uma discrepância muito grande, né? Porque você tem em São Paulo equipes com acesso ao melhor e você tem algumas cidades dos rincões do país com dificuldade de acesso ao básico. Ao básico, ao mínimo. Ao mínimo. Exato. Que seria
o adequado. Exato. Né, Existem para tratar algumas dos grandes pacientes. áreas na medicina que elas são consideradas, embora tenham todo um conhecimento específico, são consideradas áreas-chave ou áreas básicas, muito entre aspas, né? Que é a cirurgia geral, clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria, né? Então, às vezes, você tem dificuldade de ter acesso a um pediatra específico para uma criança no interior. Então, realmente, o Brasil ele é muito heterogêneo nesse sentido. E tem um ponto que gera bastante... As pessoas não costumam compreender a relação do médico com essa situação, né? Porque, veja, as pessoas frequentemente falam, no Brasil faltam médicos. Na verdade, não. Hoje nós temos mais de 350 escolas médicas no país. Nós só perdemos em número de escolas médicas para a Índia, né? Para a Índia. Só. Que tem uma população 5 vezes maior do que a nossa. Exato. A população dos Estados Unidos é quase o dobro do que a nossa, 60% Exatamente. maior que a nossa, e tem metade do número de escolas médicas que tem no Brasil. Então, assim, nós temos muitas escolas médicas, infelizmente, cada vez mais com uma qualidade questionável no mínimo, né? Questionável. E você tem uma concentração dos médicos nos grandes centros. Por quê? Porque ninguém quer ir para lá, para o sertão da Bahia, para trabalhar sem um eletrocardiograma, sem um exame de sangue, sem um raio-x, um ultrassom, nem nada. E uma coisa que acontece muito, eu na época de residência, eu precisava trabalhar para poder pagar as contas, eu dava plantão aqui a 60 quilômetros, não vou falar o nome da cidade, mas a 60 quilômetros daqui de São Paulo, né, interior próximo, a capital financeira do país, e frequentemente me faltava exame laboratorial básico, raio-x, eletrocardiograma. E o indivíduo que está na ponta lá, né, que está na linha de frente, ele é posto a situações bastante intensas, né? O paciente ele não compreende que a ausência de infraestrutura não é culpa do médico, é culpa do gestor de saúde, é do secretário de saúde, é do prefeito. Mas ninguém vai na porta do secretário de saúde, do prefeito, bater lá e pôr o dedo na cara do sujeito. Sim. A interface do sistema de saúde com o paciente é o médico. É o médico, né? a enfermeira. O médico é o profissional que está ali, o dentista, o enfermeiro que está prestando um primeiro atendimento. É o profissional de saúde que está ali. Né? O paciente ele se relaciona com o sistema de saúde através daquele profissional. Então, é ali que ele vai colocar as queixas dele, é ali que vai fazer o desabafo dele. Das frustrações. Seja clínico, ou seja... burocrático, administrativo. Exatamente. Em relação à dificuldade de acesso ao que está acontecendo, né? Então, por vezes, a gente vê até alguns pacientes que se excedem na reclamação, tal, e que jogam naquele profissional a carga de frustração por um sistema de saúde público que, às vezes, não está atendendo às necessidades dele, né? Então, isso gera um estresse para toda a equipe. Chega um ponto que fica insalubre e fica ruim para todo mundo. Porque para o médico é ruim trabalhar numa condição dessa. E aí você começa a ter as situações, é claro. Tem colegas também que acabam, né, tendo condutas que eventualmente não são as mais adequadas, né? E a gente... Muito também fruto de uma formação inadequada. Exatamente. Uma formação fraca que a gente vê, como eu te falei. Exatamente. A gente não tem... quando diz 350 escolas médicas no Brasil, o problema não é nem só a quantidade de gente que está formando. A gente não tem pacientes de alta complexidade para treinar todos esses médicos. A gente não tem professores preparados e gabaritados, treinados para nutrir 350 escolas médicas. Temos ótimos médicos, ótimos professores, mas existe uma quantidade para isso, né? Não, é impensável a gente pensar que cada faculdade de medicina vai ter pelo menos 200 professores de alto gabarito, né? Então, você imaginar que você vai ter 70 mil professores de medicina de altíssimo padrão no Brasil para treinar essas equipes, né? E com recursos necessários, com o número de pacientes necessários ao atendimento, né? Então, realmente, isso é um problema bastante importante hoje na formação médica. Sim. E aí a gente fica nessa situação, né? Então, por outro lado, a gente tem aqui em São Paulo, o Rio de Janeiro tem também, no Sul vejo em Porto Alegre, isso um pouco Brasília, tem Curitiba, nós temos alguns centros de saúde no Brasil hoje que são referência nacional e internacional em algumas áreas, né? Eu tive em muitos hospitais fora do país, né? Bastante tempo no Canadá, na cirurgia de coluna, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos. E, sim, tem hospitais excelentes lá fora, mas eu posso dizer que, dependendo da área, eu prefiro ser tratado no Brasil. E os nossos cirurgiões são muito bons. E são respeitados lá. Eu prefiro muito mais ser operado por um cirurgião brasileiro
Né? Se eu só tivesse essa informação, prefiro ser operado por um cirurgião brasileiro do que por um cirurgião americano. Porque a nossa formação na especialização, a atuação no SUS, por anos, né? Como existe um número represado de pacientes nas especialidades, cirúrgicas sobretudo, o cirurgião ele se forma operando muito, né? Com uma mão cirúrgica, como a gente fala. Complexos, né? Casos complexos, casos difíceis, que né, em alguns países mais desenvolvidos demora a chegar, demora a acontecer. Eu lembro de uma história interessante, quando eu estava na faculdade de medicina, nós recebemos um residente, né, que veio dos Estados Unidos, ele fazia oftalmologia nos Estados Unidos, e ele veio para o Centro de Oftalmologia da Unifesp, que é uma unidade, o Instituto da Visão, é uma unidade de referência hoje no mundo em oftalmologia. E eu me lembro de ele ter atendido no ambulatório, ele falou, olha, atendi hoje 7 casos de uma determinada doença, confesso que não lembro o nome, 7 casos dessa doença aqui, que é uma doença muito rara e muito difícil de tratar. E nós atendemos 7 casos. Eu estava na faculdade e não entendi o que ele queria dizer com isso, né? Eu falei, não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Ele falou assim, olha, Ricardo, nos Estados Unidos não tinha a menor chance de eu ver 7 casos disso aqui num ano. Em um ano, eu não vou ver 7 casos. E quando aparece, todo mundo quer ir lá ver para aprender com aquilo. Hoje eu vi 7 casos aqui de manhã e, assim, como se fosse uma rotina. Até perguntei se isso é sempre assim e me falaram que acontece muito, né? Então, a gente consegue ter, em alguns centros, uma medicina de primeiro mundo, né, com acesso a recursos tecnológicos incríveis, desde que disponibilizados, embora isso tenha um custo também, né, que hoje é uma briga nossa, né, certamente isso é um gargalo, né? Você mesmo que trabalha com cirurgias de alto custo, cirurgia de coluna, por exemplo, deve passar algo, né? Aí me conta aí, como que é isso? É sempre um tema delicado, assim, pra gente conseguir lidar e resolver, né, o alto custo, porque a cirurgia de coluna, ela é, por definição, uma cirurgia de alto custo, sempre. Ela envolve tecnologia... Desculpa assim, esse é um ponto importante, né? A gente, quando vai lá fora, o Ricardo viaja bastante, eu também vou muito para fora, fiz vários cursos lá nos Estados Unidos. É uma coisa que é muito interessante, porque o americano, ele chega lá... Por que o custo da medicina nos Estados Unidos ela é considerada uma das mais caras do mundo? Sim. Mas eles têm tecnologia para despejar, né? Os caras abrem, às vezes, até material que não precisa. Chega lá, abre um debridador, abre outro, abre 10. Ele vai testando, né? Exatamente. Ele testa um item ali e fala, essa broca aqui ficou um pouco pequena. Exatamente. Abre outra. Preciso de uma com pequena. 15 graus a mais pro outro Exato, lado. Que são os dois extremos, né, do alto custo na saúde. Um é você ter o recurso necessário e outro é você fazer o uso correto do recurso necessário. Então, a gestão do custo daquele recurso. Então, essas são duas faces que elas têm que ser levadas em consideração e com muita seriedade. Primeiro, né, assim, que existem áreas que são dependentes de recursos tecnológicos e esses recursos têm custo. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai fazer alguma cirurgia de alta complexidade e que o primeiro objeto que a gente vai tratar ali não é a solução, é o custo. Não, primeiro a gente vai tratar a solução. O que eu preciso para resolver esse problema com eficácia, com eficiência, com melhora da qualidade de vida para o paciente, né? E com segurança, sobretudo com segurança. E depois a gente vai analisar como é que eu vou fazer isso com custo, relação de custo e eficácia. Né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui fazendo uma gestão adequada desse recurso? Né? Então, isso é importante, é um tema que tem que estar na conta, mas ele vem depois da resolução do problema e depois da segurança para a resolução daquele problema. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, a gente tem, falando aqui do nosso universo mais próximo, né, de São Paulo, que é nos grandes centros, nos grandes hospitais de referência, que são as operadoras de saúde, quando tem que arcar com esses custos de tecnologia, nós temos duas frentes, né? A gente tem desde da operadora de saúde, cujo foco é tentar fazer uma gestão eficiente de custo, né? O objetivo que não é a gente ficar citando ou fazendo propaganda de determinada operadora de saúde, mas a gente tem algumas operadoras que realmente, às vezes, entram em contato, falam, olha, a gente está achando
essa cirurgia como está proposta, ou esse tratamento como está proposto, está com um custo um pouco acima do que a gente está habituado. Me explica por quê, o que, que muda, qual a diferença aqui, de que maneira a gente consegue racionalizar esse custo. É aquela coisa, né? Tá preocupado com o custo, mas está preocupado com o paciente. Exatamente. Em resolver o problema e fazer a gestão do custo. Perfeito. Isso é sadio para o sistema de saúde, isso é necessário para o sistema de saúde. A gente tem que entender que a gente está inserido num sistema de saúde onde os custos são limitados, a gente tem que fazer uso adequado desses recursos. E existe o contrário, algumas operadoras de saúde, em especial algumas cooperativas médicas, né, aquelas mais maiores, aquelas mais famosas, né, cujo objetivo é simplesmente arrumar uma desculpa para ter uma negativa do procedimento. Então, olha, aqui nosso objetivo, quando eles olham aquilo lá, ninguém quer saber como é que vai resolver o problema do paciente. Ele olha o pedido de um tratamento. Ele vê um número apenas. Ele vê um número. Ó, quanto vai gastar? Tanto. De que maneira eu consigo negar esse tratamento? Vou negar esse tratamento usando isso aqui como desculpa, isso aqui como desculpa. Um rodapé de uma determinação aqui da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? Será que eu consigo será que eu consigo não cobrir esse procedimento? Então, isso é muito triste, a gente vê isso com uma certa descrença, inclusive no ser humano que está ali lidando e fazendo isso, né? Falei, como pode alguém viver disso, né? Enquanto a gente está aqui brigando para ajudar e tratar, e a gente tem ali do outro lado, às vezes, alguém que o objetivo não é resolver o problema, né? Então, isso dá uma tristeza. Eu sei que não é em mim, toda a classe médica sofre com isso, em diferentes áreas, seja... eu sei que a oncologia sofre muito com isso, porque também tem tratamentos de altíssimo custo, neurocirurgia, ortopedia, bucomaxilo, todas as áreas que envolvem alto custo sofrem com isso. Mas isso tem a repercussão até em especialidades, às vezes, que não tem um custo tão alto, né? Então você vê lá, às vezes, um ultrassom necessário numa gestação e uma operadora de saúde, ela fica lá negando, ela nega o procedimento, ela nega aquele exame porque ela alega que já foram feitos 2 na gestação. Não, tudo bem, já foram feitos 2, mas talvez neste momento, por alguma mudança, eu preciso de um terceiro, né? Sim. Então, primeiro ela nega e depois vai ver por quê, em vez de procurar saber o que está acontecendo, o que justifica, e se tem algo que está mudando que justifica um novo exame desse, talvez exista algum recurso de saúde adicional que é necessário para garantir o bem-estar daquele beneficiário em saúde, né? Então, o foco tem que ser operadora de saúde, não operadora de financiamento e tratamento de doença. São duas coisas bem diferentes, né? Acho perfeito a sua colocação. E o investimento, quando ela se torna uma operadora de saúde, a gente tem hoje dezenas de estudos que mostram que, na verdade, embora se invista em tecnologia e algum custo, isso a médio prazo traz uma redução do custo em saúde, né? Então, pacientes que fazem acompanhamento cardiológico, que fazem controle pressórico, controle de peso, tem menos infarto, tem menos AVC, tem menos sangramentos, seja cerebral, gástrico. Então, a médio prazo, né, a gente está investindo numa ponta e isso reduz muito o custo final, né? Exato, num tratamento que vira de alta complexidade. Quando eu falo da gestação, que isso é uma realidade, às vezes, olha, uma limitação do número de ultrassonografias, etc., ou de determinado exame que não é coberto, isso vai gerar, às vezes, no final, na ponta final de uma gestação, um possível, não estou nem olhando em saúde específico, mas até só em custo mesmo, pode gerar um aumento do custo de um parto já de alto risco, ou de um bebê que acaba precisando ir para uma UTI neonatal. Então, tudo isso poderia ter sido, às vezes, evitado ou reduzido, minimizado, se tivesse tido uma atenção à saúde de uma maneira mais básica, com tecnologia, mesmo na ponta básica, mesmo na ponta da saúde básica, a tecnologia ela é necessária, é fundamental, e são custos que se revertem em melhora da qualidade de vida, em melhora da assistência médica e até mesmo em custos em saúde, no final da cadeia, né? Hoje a gente fala muito em custos médicos, né? Quando as operadoras de saúde falam no valor final e no reajuste médico, no reajuste da mensalidade, né? E quando elas fazem o reajuste da mensalidade, elas falam geralmente para o usuário que é o reajuste médico, como se fosse o custo do médico que está aumentando, né? E não é isso. Às vezes são custos que estão se perdendo ao longo de todo o processo, até com burocracia, com uma gestão ineficaz desses custos, quando a operadora está investindo em doença e não investindo em saúde, né? E isso é uma coisa que pode ser
extrapolado, inclusive, para o SUS. O SUS, que tem uma rede básica ampla, né, ela consegue resolver 85% das demandas na unidade básica de saúde se ela tiver recurso para isso, se ela tiver investimento na saúde básica para isso, nas especialidades-chave, reduz o custo no final da cadeia também. Com certeza. Mas fala aí, Brandão, você que é um cara que viajou bastante, aí, especialmente agora nessa época de Covid, essa dificuldade que a gente viveu aqui também, você notou isso na saúde, seja pública ou, né, não pública como é no Brasil, mas na suplementar em específico, como nos Estados Unidos? Ricardo, o Covid foi um período bem tenso, né? Porque a quantidade de informações desencontradas a todo momento foi muito grande, né? A OMS fala uma coisa num dia, 2 meses depois fala outra, e aí um governo solta uma portaria, no outro dia o outro solta outra. E foi uma época em que todo mundo queria dar um pouco de opinião, né? E o povo, todo mundo em casa, consumindo informação o dia inteiro. Eu acho que aquilo que a gente falou da qualidade da informação, ela se fez ainda mais importante nesse período, né? Exatamente. E mesmo às vezes com informações ainda incipientes, muito básicas, que, né, a gente ainda tinha muito pouco dado, muito pouca informação sobre Covid, gerou-se toda uma celeuma ao redor, né? Não só aqui como lá fora. Palavra bonita, celeuma. Celeuma, né? Explica pra mim o que é isso aí, cara. Gerou um grande debate, uma grande discussão acerca do tema, né? Não só aqui como fora também, né? Houve uma politização muito grande da pandemia, tanto para um lado quanto para o outro, em todos os países. Eu tinha feito um estágio nos Estados Unidos um pouco antes da pandemia e voltei 2 anos depois, assim. E você vê que as pessoas, elas estavam com ânimos acirrados o tempo inteiro em relação a todo saúde, mundo postando COVID, sobre isso, escrevendo e virando verdades, né? Exatamente. Eu acho que essa questão das verdades que viraram durante a pandemia, esse hábito, né, de todo mundo poder postar a sua verdade, isso foi um pouco o pai desse estado que nós temos agora, né, desse status de que cada um posta o que quer e aquela informação fica e ninguém tem mais a obrigatoriedade de ter um compromisso com aquela informação que está sendo postada. Exatamente. Eu acho que, né, eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato, eu acho que o Covid ele colaborou para esse processo de internetização das opiniões. Olha que palavra bonita. Exatamente. Né? A gente trazê-las para a internet, o que seria uma simples opinião, às vezes uma roda de boteco, uma conversa no bar, aquilo vira uma publicação com cara de notícia universal. Exato, e com cara de notícia, né? O que cada um está ali escrevendo, o que seria uma simples opinião, né? Onde devia ter aquela observação. Isso é uma opinião pessoal, não sai com cara de notícia, com cara de verdade. Depende de quem está consumindo, recebe aquilo, internalizando aquela informação e passa a seguir aquilo, né? Então, é mais uma razão aqui corroborando por que a gente tem que trazer sempre profissionais habilitados para que entendam do que estão falando para a gente trazer informação de qualidade. Aqui. Exatamente. Durante o Covid eu tive ainda a oportunidade, você sabe, meu projeto de pesquisa acabou mudando, eu estudava base de crânio, fluidodinâmica computacional em cirurgia endoscópica para ressecção de tumores de base de crânio. Nossa senhora, eu não sei nem repetir isso daí. Eu não tenho nem roupa para vestir enquanto eu falo isso. Mas o meu projeto era completamente diferente, acabou mudando por conta da pandemia. A pandemia destruiu minha linha de pesquisa, né? E eu tive que mudar. A gente percebeu essas questões das alterações de olfato nos pacientes com Covid e eu comecei a estudar isso durante a pandemia. Né? Começou por acaso? Começou por acaso. Uma curiosidade ali, a coisa acontecendo, o paciente chegando. Na verdade, antes dos pacientes começarem a chegar no Brasil... Eu faço parte da Sociedade Americana de Rinologia e a gente tem um fórum. É como se fosse um Facebook de médicos em que a gente troca figurinhas, né? Cada um vê uma coisa, comenta, fala, eu tô vendo isso aqui, você viu, tá. E uns colegas franceses, em fevereiro para março de 2020, uns colegas franceses estavam pegando aquela primeira onda lá de Covid, né? Na França, na Itália também estava chegando com força. E o pessoal falou, gente, eu tô vendo muito paciente com perda de olfato. Aqui no Brasil, acho que não tinha nenhum primeiro caso registrado. Eu conversei com na época, o meu orientador do doutorado. Eu falei, olha, o pessoal lá fora, aqui a gente não tem quase nenhum caso no Brasil, mas o pessoal lá fora está vendo muita alteração olfativa. Acho que a gente já podia montar um projeto de pesquisa para quando isso chegar,
né, a gente começar a estudar isso já de cara. E foi o que aconteceu. Então eu montei uma linha de pesquisa muito rápida, junto com o meu orientador, o professor Fábio Pina, e eu comecei a coletar dados desde o início da pandemia, praticamente. Tanto que a nossa publicação foi uma das primeiras Eu tive uma publicação na revista da Academia Americana de Otorrinolaringologia, uma das mais respeitadas revistas da área, em agosto de 2020. Então, bem no iniciozinho, bem no começozinho lá da pandemia, já tinha uma publicação, né, aceita na revista da Academia Americana. E passei o resto da pandemia inteira estudando sobre isso. E é muito engraçado, porque eu estava lá o tempo inteiro com os pacientes no ambulatório, estudando, vendo como que era a evolução, tentando tratar da melhor maneira possível esses pacientes. Mas você via, o pessoal ia na internet, abria um blog, um fórum, um Instagram e começava a postar umas coisas que você falava, de onde que essa criatura tirou essa informação, pelo amor de Deus, sabe? E então, isso foi reforçando também essa vontade, esse desejo de a gente trazer informação de qualidade. E acho que o podcast tem tudo para agregar bastante aos nossos ouvintes. Uma coisa legal do podcast que a gente acabou não comentando, né? Que se empolgou aí na história, a gente esqueceu de apresentar de onde a gente está falando, né? A gente citou no início. Exatamente. A gente está falando aqui Vocês observam que não tem uma cara, né, de um estúdio habitual, uma opção nossa. A gente está gravando aqui da sala de reunião da Clínica Raise, clínica aqui onde eu e o Brandão atuamos. E é justamente o objetivo de ser uma conversa informal, de ser um espaço em que o médico vem aqui para trazer uma informação de uma maneira bem descontraída, não com cara de hospital. Nossa clínica ela já não tem cara de hospital, não é à toa. Então, está aqui na sala de reunião justamente para dar uma descontração. É um papo sem jaleco. Essa é a nossa ideia aqui. Exatamente. E, inclusive, o nosso último tema sempre em todo programa que nós vamos ter vai ser a nossa série, né, o Causos do Doutor. Causos do Doc. Causos do Doc. E eu acho que é uma ótima oportunidade hoje você começar já inaugurar, né? Não era o nosso combinado, já não era começar hoje, mas acho que você já podia começar e contar o primeiro hoje, né? Já conta um seu e aí toda semana a gente pede para alguém, quem vier, já deixar uma história legal, uma curiosidade que o pessoal gosta de saber, que acontece aí nos bastidores da medicina. É, muito legal. Esse caso que eu vou contar para vocês, na verdade, foi um caso que aconteceu quando eu era residente no Hospital das Clínicas. Eu estava no 2º para o 3º ano de residência. E eu achei esse caso interessante para contar aqui porque o senhor que eu atendi era um senhor na casa dos 60 anos de idade. Ele era pedreiro. Pessoa super simples, mas você via que era aquele cara, sabe, com um coração bom pra caramba, que conversando com ele, coitado, morrendo de dor no pronto-socorro, e ele tava ali ainda tentando ser gentil o tempo inteiro com toda a equipe, atencioso, brincou com todo mundo e tal. E ele falando assim, doutor, eu tô com muito dor no meu ouvido e tudo. Eu falei, mas seu fulano, começou quando essa dor no seu ouvido? Ele falou, doutor, essa dor aí tá uns 3 semanas, há 1 mês mais ou menos. Eu falei, mas pô, o senhor tá com 1 mês aí de dor, e tá escorrendo uma secreção no meu ouvido. E eu falei, poxa, mas tá escorrendo uma secreção do seu ouvido também? Tá com dor há 1 mês, deixa eu ver. Doutor, eu sou pedreiro, doutor, eu não tenho condição de parar o serviço, parar o trabalho para vir aqui para procurar atendimento. E aí eu já fui no postinho lá do bairro e me deram um remédio para tomar por boca, me deram antibiótico, me deram analgésico, mas nada resolve. E aí um primo meu me falou, vai lá no Hospital das Clínicas que se eles não resolverem lá, ninguém mais resolve. E eu vim aqui, tô aqui. Eu falei, tá bom. Aí perguntei mais algumas coisas que eram relevantes para a história do paciente, mas nada demais. Perguntei sobre outras infecções, enfim. E aí eu fui examinar o senhorzinho e tinha realmente uma secreção escorrendo do ouvido dele. E lá no pronto-socorro a gente tinha um aspirador, eu comecei a aspirar o ouvido do paciente. Eu vou tirando aquela secreção, eu vou olhando, e chega lá no fundo do ouvido, eu sinto que a ponta do aspirador batia numa coisa sólida, como se eu estivesse batendo numa pedra. E uma rosa de presente pra você. Tinha quase. E a ponta do aspirador é metálica e batia como se eu estivesse batendo numa pedra. Eu falei, nossa, mas tem alguma coisa aqui diferente, né? Eu fui aspirando e tal. Ele, doutor, tá incomodando, mas ele sempre muito tranquilo, muito calmo. Eu fui aspirando, eu olhei. Eu não acreditava naquilo. Eu falei, cara, tem uma pedra depois da membrana timpânica, só pra vocês imaginarem o ouvido
ele tem no fundo do buraquinho do ouvido, a gente como se fosse um túnel, tem o tímpano e depois tem um espaço. Essa pedrinha, ela tava atrás de onde estaria o tímpano. Ou seja, tá muito profundo. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas tem alguma coisa no ouvido. O senhor cutucou o ouvido do senhor? O senhor lembra de alguma coisa? Colocou tampinha de caneta Bic? Alguma coisa assim, né? Aí ele falou, não, doutor, não cutuquei. Eu falei, mas o senhor não sofreu um acidente de carro? Caiu e bateu a cabeça em algum momento? Não caí, não. Doutor, mas peraí, teve uma coisa assim, viu? Olha, tem uns 3 meses atrás, como eu te falei, eu sou pedreiro. Eu tava no andaime, eu caí do andaime em cima do local que a gente faz o argamassa, faz o concreto lá. E aí eu caí de cabeça no concreto. Eu lavei aquilo lá, eu fiquei com o ouvido um pouco tampado, eu achei que tinha entrado um pouco de água, eu lavei e vida que segue. Jogou. Eu falei, não é possível que seja isso. Caiu Não é possível. de orelha no concreto. Caiu de orelha no mole. concreto. E aí eu aspirei e aquilo tava já petrificado dentro da orelha dele. Eu falei, olha, a gente vai precisar fazer um exame de imagem, nós solicitamos uma tomografia. Tem ideia do tamanho do que tava lá dentro, exatamente, né? para entender o que tinha lá dentro da orelha do sujeito. A gente fez uma tomografia computadorizada e tinha concreto na orelha média inteira lá dentro dele. O concreto entrou, se espalhou e virou uma pedra. Uma pedra, um tijolo lá dentro da orelha do senhorzinho. E aí, operou? Conseguiu tirar? Teve que fazer uma cirurgia, né? Fazer um acesso por trás da orelha. Não bastou um aspiradorzinho no pronto-socorro. Não tinha como tirar, porque tava toda... E ele na maior tranquilidade do mundo. Não, eu caí, eu lavei com um jato d'água. Estranha essa história aí, hein? Cara, e aí foi isso. A gente tratou dele, fizemos uma cirurgia. Na verdade, os fellows do ouvido na época fizeram uma cirurgia de mastoidectomia, limparam tudo, tiraram toda a parte do concreto e ele ficou E aí fica o recado, feliz, né? Se for cair de orelha no concreto, que seja no concreto duro, no concreto duro. Exato. Rala um pouco mais, mas lesa um pouco menos o ouvido. Esse caso me marcou bastante, porque ele não, doutor, eu acho que uma vez, tem 3 meses atrás, eu caí com a cabeça num balde de concreto. Tem que ficar esperto, gente. Que legal. Bom, vamos deixar... A gente pode fazer a lista dos casos aqui. No final do ano a gente faz a votação. Faz a votação do caso melhores, mais curioso. Do caso mais peculiar, né? Bom, toda semana a gente vai trazer alguém aqui conhecido para vocês, né? Se vocês tiverem sugestão também, pode mandar pra gente. Ou de um tema, ou de algum médico que você viu, gostou, ouviu na TV, ouviu na rádio, ou conhece o trabalho. Alguém que consegue trazer informação de qualidade e com linguajar simples para que todo mundo possa entender, manda pra gente, avisa aqui em todas as plataformas, a gente consegue, a gente vai estar acompanhando todos os comentários, prometemos ler comentário por comentário e respondê-los também, então avisa a gente, manda e a gente vai tentar trazer e convidar sempre, toda semana, alguém diferente aqui para trazer informação e também contar o caos. Contar o caos do Doc. Então, é isso aí. Não deixa de curtir, comenta, compartilha com todo mundo, compartilha com os amigos, com a família. Que a gente vai sempre tentar trazer coisas pertinentes, de qualidade para vocês. Ativa o sininho, o alarme, acompanha sempre que entrar vídeo para vocês estarem sabendo já em primeira mão. Né? É isso aí. Certo? Isso aí, Ricardo. Obrigado. E vamos que vamos.
Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo Saik, sou médico neurocirurgião. Estou hoje aqui